Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos 20 a 24, que diz: Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ao meditar sobre esse texto, o Senhor me levou a refletir sobre esse princípio chamado unidade. E nesse contexto, Jesus estava orando pelos seus discípulos, levando ao conhecimento do Pai essa intenção de fazer seus seguidores viverem em unidade. E quando falamos de unidade, estamos evidenciando a caminhada em Cristo com um propósito único guardado por todos, não querendo levantar nenhuma outra bandeira a não ser a do reino de Deus, sua justiça, sua salvação, sua libertação, sua cura, seu amor, seu poder, sua direção e sua sabedoria. Podemos observar o apóstolo Paulo falar sobre isso à igreja de Éfeso, como vemos descrito na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6, que diz: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A unidade nos mostra que, quando há o entendimento desse princípio, começamos a compreender o tamanho das conquistas preparadas para aqueles que querem vivê-lo. Vimos que a unidade traz benefícios grandiosos quando colocado em prática na vida, pois ela quebra orgulho, quebra soberba, quebra a arrogância e a avareza, nos levando a viver a humildade, a fé sobrenatural, a sabedoria e a inteligência emocional. Pois, uma vez voltados para essa realidade, começamos a compreender nosso chamado. E esse chamado tem a ver diretamente com levar o Evangelho de Cristo, mesmo que nos achemos indignos diante das nossas imperfeições, pois somos transformados diariamente e o Senhor nos mostra tudo o que temos que fazer. E o outro fato importante é que a unidade, ela, voltada inteiramente à obediência e honra, sempre nos mostrou a realização dos milagres e das promessas do Senhor. Como vimos o caso de Ester, quando todos jejuaram unânimes para o favor do rei. Quando vemos o povo de Deus em vários episódios da palavra orando, jejuando e se prostrando para o favor do Senhor se manifestar. Quando os discípulos estavam unânimes orando e foram revestidos de poder, e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Quando a igreja orava na casa de Maria, mãe de João, e logo Pedro, que estava preso, aparece na porta, dizendo que o anjo do Senhor o livrou daquela prisão. Quantos outros casos tivemos de uma atitude em unidade para manifestar a glória de Deus? E quando o Senhor levou o povo do Egito para o deserto, fazendo-os passar pelo mar, e após eles passarem o mar se fechou diante do exército do Egito, como vemos descrito no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 14 e 15, 21 e 22, 27 e 28, que diz: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. E outro episódio foi relatado no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 17, que diz: Nessa batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. O rei Josafá cria naquilo que o Senhor dissera, e todos estavam unânimes nesse propósito, e só tiveram que pegar os despojos de guerra, pois o Senhor foi à frente e livrou-os de seus inimigos. Quando vivemos em unidade, conseguimos conquistar coisas grandiosas. É por isso que Jesus orou e revelou essa verdade. E quero deixar estas perguntas, ainda que seja algo particular. Você está em unidade com a sua família? Você está em unidade com os seus irmãos? Você está em unidade com o propósito de Cristo? Você está em unidade pela sua fé? Pois a unidade, uma vez revelada, nos leva a conquistas grandiosas, pois deixamos de lado as pretensões e mergulhamos no chamado do Evangelho, levando a mensagem de vida eterna aonde estivermos. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Somos gratos a Ti por mais este dia. Como é maravilhoso poder ouvir a Sua voz, poder dizer o quanto nós te amamos, te agradecer por este fôlego de vida, louvar, exaltar, glorificar e engrandecer ao Teu santo nome. Como é maravilhoso poder, Senhor, estar diante de Ti e ver todas as Suas maravilhas, ver como o Senhor tem cuidado de cada detalhe, como o Senhor tem, Pai, nos mostrado e revelado o Seu senhorio. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, Senhor, porque em cada palavra, em cada leitura, em cada revelação do Seu Santo Espírito, o Senhor nos mostra como fazer, o que fazer, como caminhar e como direcionar a nossa fé, que hoje está totalmente voltada a Ti, pois não vivemos mais nós, mas agora Cristo vive em nós. E a nossa vida, ela está, Senhor, oculta diante de Ti para podermos viver a Sua vida e podermos proclamar este Evangelho dia após dia. Isso é grandioso demais, porque acabamos percebendo quão maravilhoso é poder viver, Senhor, viver diante da Sua face, diante da Sua presença. Que venha o Seu reino, que manifeste o Seu querer, manifeste a Sua graça, manifeste a Sua glória. Que a Sua vontade seja plena e seja manifesta em tudo o que fizermos. Não deixe, Pai, faltar o pão na mesa destes Teus filhos, mas cuide de cada detalhe, cuide de cada processo, cuide, Pai, de cada pensamento, porque uma vez em Ti, Senhor, eles dependem de Ti inteiramente. E isso, Pai, é o que nós cremos. Isso é maravilhoso. Mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe ficarmos à mercê de nenhum tipo, Pai, de ataque, seta, dardo, laço ou quaisquer algemas e amarras do inimigo. Antes, livra-nos, Pai, de tudo isso, para que a Sua graça e a Sua glória continue sendo manifestos em tudo o que fizermos, Pai. Porque uma vez tendo esse entendimento espiritual de quem somos, nada, Senhor, nada nos paralisa.
Como assim, Pai, foi com Paulo, assim foi com Pedro? Pai, nenhuma prisão, ou seja, nada que é material ou físico, pode, Pai, paralisar aquilo que o Senhor já está fazendo ou já fez espiritualmente em nós. Isso é maravilhoso. Por isso, agradecemos a Ti por esse dia, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e consagramos este dia, nossas vidas, tudo que somos, tudo que temos, tudo que vamos fazer e realizar para louvor do Seu nome. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.